Geral Paulo Goss, direção executiva Luciana Marcos, mesa de áudio conosco Rubens Silva. A temperatura neste momento na casa dos 20 graus e 9 décimos em Pelotas neste sábado. Quem nos acompanha ao vivo, porque nós também estamos na internet via Facebook, né? Mas só para ter uma curiosidade das temperaturas neste momento, muito calor, né? Umidade 98% e a perspectiva é de chuva neste fim de semana. Bom, até olhando para o céu já dá a entender, né? Hoje e amanhã, Páscoa também com chuva. Doutor José Newton, bom dia. Tudo bem, Newton? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. A gente sempre deixa alguma coisa, e hoje eu até anotei, né, sobre a gestão do medo, né, que ficou da semana anterior. Bem verdade, a semana passada nós não tivemos programa, que faltou energia elétrica com temporal. E aqui estavam a doutora Cíntia Cury, né, e o doutor Hernani, que é cardiologista pediátrico, né, os dois que iriam compor o programa. E nós deixamos na semana anterior sobre a geração do medo, né, que, de certa maneira, nos atinge, né, doutor Newton? Filhos do medo, nós tínhamos dito, né? Filhos Exatamente. do medo. Alguns autores têm chamado a atenção para o fato de que temos gerado crianças impressionantemente assustadas, Leandro. Vivemos arrinconados dentro de casa, prisioneiros da família, prisioneiros da endogamia. Levamos e trazemos nossos filhos, não permitimos que eles saiam na rua, temos diálogos assustadores dentro de casa. E a pergunta, poderíamos seguir falando sobre isso, evidentemente ilustrando, mas a pergunta que alguns autores se fazem nos grupos de debate sobre o tema é até onde nós temos que preparar os nossos filhos para um mundo agressivo, e isso vai criar dentro deles um certo temor. Formamos uma vidraça atrás da qual eles se protegem, que é a atividade da família, em especial dos pais, principalmente na função paterna, e a partir da onde nós temos que lidar com essas ameaças e com essa violência e prepararmos eles para conviverem com isso. Uma discussão enorme e interminável, porque evidentemente trata da sobrevivência da sociedade, digamos. Claro. Hoje, mais do que nunca, as pessoas se questionam muito sobre isso. A partir da onde nós temos que permanecer encerrados e quando devemos, então, sair para a rua e sermos tão violentos ou agressivos como resposta, né? Para a delinquência, digamos Eu assim. sempre lembro daquilo que o senhor fala, né, Newton, sobre aquele período, né, da Idade Média, né, que a pessoa tinha que ser quase um psicopata. Né? Psicótico, por dizer assim, para sobreviver, né, aquele período. Né? Bom, nós evoluímos no tempo, embora nós estejamos numa sociedade, né, que está vivendo alguns dilemas, no meu entender. Né? Nós temos uma Constituição, uma forma, né, muito branda, no meu entender, né, e aqui é uma opinião, né, não é uma opinião de jurista nem nada, mas é uma opinião de quem sente as consequências como população, e eu tenho para mim que muitas pessoas também comungam do mesmo pensamento. Nós vivemos, né, num país diferente, porque em outros países próximos a nós até, o regramento ele é mais cobrado, é rígido e não tem tanto marginal. Mas, ao mesmo tempo, a droga, né, ela está dentro desse tecido social e que atinge vários e muitos países, né, pequenos, grandes, né, não importa. A gente vê o México, a situação que vive o México, onde a droga, né, ela tem um quarto poder. Nem sei qual é o primeiro poder, né? Mas em alguns países o primeiro poder é a droga. E as leis que não estão de acordo com o momento que se vive. Mas se pegares os países mais desenvolvidos, né, eu acho que não é tanto assim. Né? Existe mais regramento, existe punição, existe mais segurança, parece. Né? E nós aqui estamos desfrutando de uma retórica juridiquesa, né? De leis que não funcionam, um fracasso total. Né?
E insistimos no mesmo, né? É claro que hoje as provocações são grandes. A gente vê que as respostas do Estado são fracas. Elas não estão resolvendo, né? A educação é importante, é verdade, é importante, mas a educação vai te dar um resultado daqui mais para frente. Né? Bom, essa é uma história longa que termina se encaixando com a personalidade, com a história psíquica de cada um. Nós somos um país que temos como característica, fundamentalmente, não gostarmos de obedecer leis. Nós sempre, o famoso jeitinho brasileiro fala já por si só, não precisamos ir muito adiante. E no mundo todo somos conhecidos por pessoas que desviam as leis. E toda a sociedade, já não digo o governo, toda a sociedade que não se rege por leis específicas termina com essas complicações. Nós estamos numa situação caótica na segurança, brevemente caótica na saúde, também na educação, que são os 3 pilares da sociedade. Temos um histórico aí de várias décadas de pessoas totalmente despreparadas para as funções, assumindo cargos executivos e legislativos absolutamente importantes, as pessoas descapacitadas, que não são capazes de gerir a sua própria casa, a sua própria família, e quanto mais um país enorme e complexo como o Brasil, e o resultado é esse aí, estamos de mal a pior. Vai piorar, com certeza vai piorar, porque recém é o começo do que estamos começando, do que vemos, né? Evidentemente, qualquer pessoa que tem 2 neurônios que funciona, olha e se dá conta que essa é a pontinha do iceberg. As alternativas são muito fracas. Horrorosas. Então, temos que estar preparados para um período difícil aí pela frente, onde cada um tem que se voltar para as suas coisas, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua economia, conversar com os filhos. Outro dia, uma menina num posto de uma estação de serviço, uma frentista num posto de serviço, disse uma coisa que me deixou estarrecido. Ela estava vendendo uma rifinha para ajudar um menino, colega ali, que tinha uma doença neurológica grave dos últimos dias, e eu peguei o talãozinho, comprei todo o talãozinho que sobrava e pedi para ela botar o nome do menino que estava doente, já que a rifa era de um bolo e uma Coca-Cola, uma coisa assim, só para ajudar, evidentemente. E eu disse para ela, tomara que ele tire esse prêmio para que ele possa festejar. E ela olhou para mim e disse, ainda existe pessoas assim no mundo? Ela ficou estarrecida, né? É evidente que isso não é um autoelogio, mas simplesmente para contar o fato em si. E eu disse para ela, olha, ainda bem que eu não sou político. Eu brinquei com ela, dizer ela, não, mas político não é brasileiro. Disse com uma convicção, e aquilo me chamou a atenção. Político não é brasileiro. Uma frentista de posto de gasolina. Então, se político não é brasileiro, claro que existem exceções. E essa referência dessa menina é o seguinte, são pessoas que não pensam na gente. São pessoas que pensam neles. Eles têm um partido, um mundo à parte, uma sociedade à parte, necessidades à parte, desejos à parte, governam para si e, portanto, não são brasileiros, são estrangeiros, que levam o dinheiro para fora, enfim, fazem qualquer coisa. Colocam nas cuecas, no sapato, na mala, no apartamento, e não é pouco dinheiro, né? Então, bom, essa é a sociedade que nós queremos. Agora, voltamos ao princípio da conversa e, ao mesmo tempo, dos últimos programas. Essas coisas iniciam na nossa casa. Nós geramos pessoas com essa índole, com esse caráter. Transtornos de caráter super importantes. E aí, sim, podemos utilizar a palavra psicopata, que tu estavas com ato falho tentando colocar no programa. E agora ela está bem indicada. São pessoas com psicopatias graves, com transtorno de caráter graves, que saíram das nossas casas, e eu me incluo como sujeito, como cidadão, e todo mundo em casa tem que se incluir para fazer essa revisão e olhar para dentro de casa, para que daqui 20 anos, não estou dizendo daqui 2, 3 anos, 20 anos, 30 anos, possamos lançar no mercado pessoas com uma formação psíquica. Ou seja, novas gerações. Novas gerações melhor formadas. É que se nós estamos vivendo num clima de psicose, nós vamos gerar, também nós não vamos gerar saudáveis, Newton. Bom, mas aí esse é o momento de crise. Toda vez que existe uma crise, e nós passamos por uma crise profunda que vai piorar, evidentemente, todos nós temos que fechar para balanço. Toda vez que eu tenho uma situação complicada na minha economia, na minha relação de casal, na relação com meus filhos, na relação com o meu corpo,
uma doença grave, etc., eu devo fechar para balanço, eu devo parar e olhar com mais profundidade para a minha vida. Na medida que eu olho com mais profundidade, eu vou encontrar soluções doídas muitas vezes, consciência de que vou passar por um mau momento, mas que vai proporcionar soluções mais eficientes. De repente não vão ser as melhores do ponto de vista do prazer, mas vão ser as mais eficientes a médio e longo prazo. Newton, a depressão, que parece ser a doença, né, do momento, né, e até solicitação de ouvinte falar sobre esse aspecto, né, sobre a depressão. A depressão, ela acompanha esse estado de coisa, é consequência disso? Ou existe um percentual característico de depressão que vai acometer as pessoas? Existem dois níveis de depressão. Existe um nível de depressão que tem que ver com o funcionamento da personalidade, do psiquismo do sujeito, que é saudável, que é um indivíduo reflexivo, que olha para dentro, que não se assusta com aquilo que vem de dentro de si, que pode olhar para dentro do outro e não se impressiona, que não é covarde, que não foge das situações difíceis da vida, que busca soluções eficientes, às vezes amargas, mas não dispara, não foge da raia. E isso é um quadro, é uma pessoa que tende ao depressivo, em contraposição ao maníaco, ao eufórico acelerado, que é o indivíduo que foge de tudo. O indivíduo maníaco, que é o oposto do depressivo, e aqui eu estou usando depressão não como sinônimo de doença, mas como fundamentalmente como elemento de saúde mental. Existe um grau de depressão dentro de nós que tem que ver com a conexão profunda, com o exame profundo, com olhar as coisas como elas são e buscar soluções adequadas. Isso é saudável. A depressão ao qual as pessoas se referem é uma depressão que tem muito mais que ver com o tema da melancolia, da autoestima baixa, de se sentir pouco amado, desvalorizado, não importante, das carências afetivas básicas na estrutura da personalidade, na história de vida do sujeito, o indivíduo que desde sempre se sentiu postergado pelos pais, deixado de lado, o irmão menos importante, a pessoa que recebeu menos, e estamos falando de menos amor dentro do ambiente da casa, que ela vai se construindo psiquicamente com faltas, com carências, com sensações de que algo lhe falta, ela não é plena, não é completa. Essa é a pessoa que vai se afundar, vai ficar de cama, vai ter uma severidade interna muito maior, vai ser mais crítica com uma parte da personalidade dela, vai tender a se desenergizar, a não ter forças, não enxergar as coisas com clareza e, consequentemente, buscar soluções efetivas. Aí nós estamos frente à doença, para dizer de uma forma simples, para que as pessoas nos acompanhem em casa. O indivíduo enlutado, que de repente aquele luto que deveria ser triste, reflexivo, para rebobinar a vida, repensar, reorganizar a vida, realinhar, tirar até algum proveito daquela experiência negativa, no sentido de não repetir algumas coisas, e o sujeito, em vez de fazer isso, se afunda dentro de um poço escuro, se desenergiza, fecha a peça, vai para dentro do quarto, não faz a barba, não toma banho, não quer falar com ninguém, não tem vontade de trabalhar, não aceita nenhuma sugestão, não se anima com nada, tem vontade de morrer para seguir o destino do morto e assim sucessivamente. Então essa pessoa, ela tem um quadro muito mais profundo. Tem tendências, digamos assim, familiares, existe dentro de determinadas famílias uma certa tendência à depressão grave, que é essa que nós estamos falando. Isso sim, tem um transtorno, digamos, que se transmite transgeracionalmente através da genética, um facilitador, mas além do mais, são pessoas que na história atual de vida não puderam retificar essas vivências. São vivências que a criança, que o bebê e depois a criança pequena e o adolescente carregam desde sempre, que vai reforçar a história herdada constitucional de que ele vale pouco, de que ele é feio, de que ele não tem brilho, não tem inteligência, que ele não vai conseguir, que não é para ele. Como é que se quebra isso, né, Newton? Bom, quando o indivíduo está nesse poço, digamos assim, nessa altura, ele já obrigatoriamente precisa de tratamento sozinho, e a família tampouco vai ter elementos, vai ter energia ou força suficientes como para levantar o ânimo dessa pessoa. O tratamento, ele passa, eu acho, também por medicamentos, né, Newton? Mas o medicamento, ele te dá aquele momento. E o quanto para o medicamento é complicado às vezes, né? Quando o indivíduo está afundado dentro do poço, não vê luz nenhuma, numa escuridão total, a vida dele é o breu, sem nenhuma perspectiva,
O medicamento é importante no sentido de que, através da bioquímica, se coloca elementos que faz com que algumas transmissões se deem de forma mais eficientes, e isso vai gerar a liberação de substâncias que causam um bem-estar, que é a famosa pílula da felicidade, a ideia de que a felicidade vem através do comprimido, da bioquímica ou da química, etc. Isso é importante nesse primeiro momento, em especial se o indivíduo tem ideações suicidas, pensamento em se matar, fim de vida, faz coisas que a família começa a ficar um pouco assustada. Essa pessoa precisa de acompanhamento, contenção e às vezes até internação e medicação. Agora, passada essa fase inicial, estamos falando de pessoas muito graves, evidentemente. Passada essa fase inicial, ela deve se tratar, procurar uma pessoa não medicamentosa, mas sim do ponto de vista da organização psíquica, para entender o que leva ela, historicamente, a esse tipo de sentimento, esse tipo de conduta. Aí já temos sintomas, tem uma doença estabelecida e tudo mais. O que está por trás disso? O que ela não pode ver, sentir? Que desamores, que descrédito, que carências, que faltas são essas, e poder preencher os vazios. Se o indivíduo tem um poço, tem buracos, tem carências, é como se ele tivesse pedaços que estão faltando dentro dele. Através do tratamento tens que preencher esses pedaços, tens que ajudar que a pessoa se preencha de forma efetiva. Se o indivíduo está mal preenchido, com más interpretações... Mas me parece, Newton, que tem coisas assim que são extremamente associadas, né? Uma baixa autoestima é comum no depressivo. Sim, no melancólico. Né? Mas como é que se faz para alguém... Buscando a origem, o porquê da baixa autoestima, o que causou isso? Porque certamente ele não nasceu assim, ele até pode ter nascido constitucionalmente com alguma tendência, digamos Mas assim. liga então a forma de criação, liga a carência... Voltamos para a relação mãe-bebê, para uma relação mãe-pai de bebê, para as funções paternas e maternas iniciais, para os primeiros cuidados, o aleitamento materno, os cuidados dentro de casa, a afetividade, a maneira como essa criança se sentiu cuidada, quem eram as pessoas que cuidavam, de que jeito cuidavam, qual era o trato, se era uma criança que foi amamentada, por exemplo, enquanto a mãe assistia a novela das 7, ou se a mãe reclamava o tempo todo porque tinha que acordar de madrugada para dar a teta para o nenê, porque depois isso exauria ela, ou porque ia fazer com que a teta ficasse flácida e caída, isso ia deixar o corpo feio. 500 mil... Mas às vezes a mulher teve mais de um filho e um deles apresenta, o outro não apresenta. Né? Aí nós temos o constitucional, o herdado. É importante que os pais saibam que cada filho é um filho em função do constitucional, do herdado. E a partir daí eles possam fazer um exame e saber onde eles têm que estarem mais presentes na vida daquele filho, ajudando a retificar e a preencher o que o constitucional não deu. E onde não é necessário. Tem crianças que tu precisa estar conversando de olho, tu precisa estar assessorando, tu precisa estudar junto, tu precisa acordar, tu precisa contar uma historinha para dormir, tu precisa acordar de noite para ver se ele está bem tapadinho, etc. E tem crianças que não precisam, que fazem tudo isso. Crianças que tomam banho sozinhas, que cantam, que são alegres, que até não gostam que os pais participem muito, os pais ficam mais um pouquinho de distância supervisionando, que é a sua autonomia. Que é a sua autonomia dentro de um contexto de normalidade, digamos assim. Que às vezes o exagero da autonomia pode ser patologia. Mas dentro de um contexto de normalidade, essa criança às vezes precisa que seja só observada. Não precisa que os pais intervenham diretamente nesse aspecto, mas certamente outros precisarão. De repente a criança tem dificuldade para se relacionar, dificuldade de ficar no colégio, dificuldade de ter amigos, tem medo de um cachorro, sai na rua, tem medo, tem que andar agarrado o tempo todo no pai e na mãe, que tem medo, aparecem algumas fobias, e são sintomas fóbicos que já aparecem desde pequenininho. Então é importante que os pais estejam ligados, detectando as pequenas flutuações na vida psíquica da criança. Isso, o simples fato de estar detectando, estar conectado e olhando, por mais que ele não ache uma solução adequada, isso já é corretivo dentro da criança. Os pais não precisam acertar o tempo todo, ninguém acerta, inclusive nós. O que eles precisam é estar ligados para que a criança perceba: bom, meu pai não conseguiu resolver tudo, meu pai ele não era Deus, não conseguia, não tinha esse superpoder, tinha pouca cultura, pouca formação, etc. Mas ele era uma pessoa ligada, ele se esforçava, a gente percebia que ele dava o melhor. Isso
é mais importante a percepção da tentativa do melhor. Exatamente. Agora, eu só tinha reparado, o Luiz Vanderlan está conosco também, né? Nos assistindo. Um abraço para o Luiz Vanderlan. Doutor Álvaro Lousada também. Por sinal, Newton, Marilise Inês Campos. Eu estou criando nos programas da tarde, né, uma vez por semana, nós vamos trazer pessoas, né, que são aposentadas de pijama em casa, né, mas que fizeram por Pelotas. Né. A semana foi o Volney Castro. Né. Sim. Na próxima semana eu quero convidar o professor Dr. Marino Lousada, que é o pai do Álvaro Lousada. Que é uma pessoa também que fez parte, né, faz parte da sociedade, né, quando fez as suas contribuições como advogado, como administrador, enfim. Né. Então, cada semana, nós vamos tentar buscar alguém, né, que esteja de pijama, é uma boa ideia. Aposentado de pijama. É um bom reconhecimento. Porque isso aí a gente, às vezes, acaba só lembrando determinadas figuras, né, Newton? Tem tanta gente que na sociedade foi tão importante. Né, e o reconhecimento tem que ser feito em vida, não depois da morte. É isso aí. Né? Até ouvir um pouco o que ele vê do mundo. Né? Pessoas importantes, têm uma bagagem interessante. O brasileiro e a gente vê isso até nas próprias universidades, né? Na área de conhecimento. Cidadão que chega no seu apogeu, às vezes, vai para casa, né? Desfrutar no seu ambiente o seu conhecimento, a sua formação. Em outros países, né, essas pessoas têm as portas abertas para se manter na universidade, né, porque tem a vivência e tem o conhecimento. As duas coisas combinam muito, né, e não voltar para casa. Como a gente faz isso, né, a gente acaba, às vezes, incentivando as pessoas a voltarem para casa. Esse né? É um tema de um programa à parte, o fato da aposentadoria, o quanto as pessoas se aposentam muito antes do que deveriam, não em termos de trabalhar mais ou menos. É evidente que as pessoas mais velhas têm todo o direito e devem ajustar o seu ritmo de trabalho à sua etapa, mas a questão da produtividade. O indivíduo com experiência deveria se manter produtivo, de repente seletivo na produção, mas produtivo, claro, e valorizado pela sociedade. Nós vivemos uma sociedade que cada vez valoriza menos as pessoas de idade, porque há uma ascendência, uma corrida pela ascendência e um desejo enorme de ocupar o lugar um dos outros, e as pessoas mais velhas, evidentemente, estão no fim da lista, digamos assim, são os próximos a serem retirados. E as pessoas jovens, inclusive, fazem uma pressão muito grande, a própria economia faz uma pressão muito grande para as pessoas de idade se retirarem rápido. O Newton, é uma perda enorme. Nós estamos, no momento, o país, de uma forma geral, né, nós estamos vivendo em algo enlouquecedor, né? Com o que nós temos, né? O que nós tínhamos como Estado, né? Um Estado falido, né? E que não preenche, muitas vezes, né, os nossos anseios. E com uma projeção triste, se nós olharmos o que nós temos pela frente, uma eleição, e com alternativas questionáveis. Né? E isso aí, eu acho que nós vivemos quase que melancólicos, né? Diariamente com uma melancolia. Só você assistir um jornal, né, em nível nacional, apavora, né? Onde é que nós vamos chegar. Não tem perspectiva futura imediata. Certamente essas eleições não vão mudar nada, as outras muito menos, muito pouco. Mas isso vai incrementar a nossa melancolia, ou nós temos que, apesar disto, né, enfrentarmos a nossa individualidade para romper a melancolia. Eu acho que esse momento do Brasil é um momento em que todas as pessoas deveriam se entristecer, se deprimir e se perguntar o que eu fiz para que isso acontecesse. Essas coisas não aconteceram nos últimos 40 anos, pura e simplesmente porque fizemos más escolhas ou as pessoas não fizeram o que tinham que fazer. Não. Nós, enquanto sociedade, cada um de nós não foi eficiente nas escolhas. Não fomos capazes de olhar com profundidade, diagnosticar com profundidade, fazer esse exame que tanto aqui nós fazemos referência, e terminamos escolhendo, tanto de um partido quanto de outro, pessoas que não deveriam estar ali sob hipótese alguma. Houve nos últimos 40 anos uma seleção natural de pessoas incompetentes, incapazes, totalmente despreparadas para as funções, e
queriam simplesmente resolver o seu problema, elas diziam isso abertamente. Nós temos centenas de exemplos ao redor, cada um que tem algum contato com político sabe muito bem as brincadeiras, as piadinhas que se faziam dentro do ambiente da família, nos ambientes sociais, nos cafés, que as pessoas queriam resolver o problema delas, queriam resolver o problema dos filhos e dos netos. Fizeram isso, nos disseram que iam fazer, porque diziam nos cafés, diziam nas famílias, alguns diziam, tinham programas humorísticos falando disso. Pegamos o Chico Anísio, o Gordo, há 20 anos, vinham com quadros denunciando esse tipo de coisa. O quadro da Praça é Nossa, a Praça é Nossa, a figura do deputado, sim, né? Aquele é o escracho, né, do nosso político, Anísio, lamentável. Gordo, todos, há mais de 20 anos vem denunciando esse tipo de coisa, e as pessoas em casa rindo, virou motivo de graça. Bom, o resultado é esse. Toda vez que nós achamos graça de coisas sérias, pagamos o preço. Estamos pagando o preço. E vamos pagar muito mais, porque isso é pontinha do iceberg. Reestruturar isso não se faz em 1, 2 anos. Isso vale para as pessoas em casa, quando você perde na sua economia. Ganhar dinheiro é difícil, perder dinheiro é fácil. Se gasta muito mais rápido do que se ganha. E as pessoas simplesmente não pensam, não olham. Fazer uma relação de amor é difícil, leva anos. Uma relação de casal, 20, 30, 40 anos. O indivíduo num segundo, num minuto, numa noite bota fora, numa hora bota fora. Tem gente até que diz 1 hora de prazer e 20 e dezenas de anos de terror quando perde uma relação legal, gostosa por 1 hora de prazer. Uma pessoa boba qualquer, uma relação totalmente desprovida de qualquer sentido. É muito fácil botar fora as coisas boas da vida e é muito difícil construir as coisas boas na vida. As pessoas têm que saber que a política é assim. Nós construímos uma política tola através desse tipo brasileiro de não olhar as coisas com profundidade, achar graça em tudo. O Rio de Janeiro é um exemplo maior disso. O carioca sempre foi o símbolo do Zé Carioca, da brincadeira, da praia, do botequim, da cerveja. Bom, o resultado está aí. Foi o primeiro a cair, evidentemente, tinha que ser o primeiro a cair. Outros vão cair atrás, outros estados estão agarrados por um fiozinho de teia de aranha, pendurados, oscilando para arrebentar a qualquer instante. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, e assim por diante, com as mesmas condições. Olha a violência que tem no Ceará nesse momento. Por quê? Pelo mesmo motivo. Nós, enquanto pessoas, olhamos pouco, examinamos pouco, dedicamos pouco, mas olhamos pouco em casa, não é? Quem não olha em casa não olha no país, não olha no estado, não olha no município. Se a Lava Jato crescesse o suficiente, durasse o suficiente, ia chegar no município. Em Pelotas, todos os dias nós escutamos coisa. Todos os dias nós sabemos de dinheiro que voa para a Câmara do que comentam por aí, que o dinheiro que voa para a Câmara dos Vereadores para aprovar projeto aqui, projeto lá, pessoas que deveriam exercer cargos executivos que se ausentam porque têm compromisso, estão de saco cheio, já não querem mais, cansaram da atividade, aí desaparecem da cidade por um tempo, e aí a bandidagem ocupa o lugar, porque toda vez que o Estado se retira, o bandido ocupa o lugar, e semeiam, fazem coisas, sempre com dinheiro. Agora mesmo estavam falando aí que tinha um vereador aí que estava recebendo 300 mil reais para bloquear uma série de projetos na Câmara. É Pelotas. Agora imagina isso em todas as cidades do Brasil. É assim que funciona a coisa. Então é a corrupção de Brasília até o menor município. E não é ensino, né, Newton? Porque os maus exemplos, né, e a punição dos maus exemplos não é suficiente. Até porque a nossa punição é branda e, segundo, nós às vezes idolatramos quem é criminoso. Né? Então, quando tu idolatra um criminoso, né, e aí tu bota, não, mas ele fez. Então, exemplos claros, históricos, né? Nós temos assim na nossa história, e não é de agora, né, Newton? Não é de agora. Quantas vezes se ouviu falar essa palavra, né? Rouba, mas faz. E agora o novo termo é faz para roubar. Né? E assim nós vamos, o país vai. Nós temos que examinarmos isso, nós temos que parar, olhar e dizer, eu não quero mais ser cúmplice. Não vou votar nesse tipo de perfil, mas não dá para votar assim. Agora a situação é mais complexa, porque em quem tu vais votar nas próximas eleições? São os próprios sujeitos, os filhos deles ou os netos deles, ou os amigos deles.
São raríssimas as exceções. Bom, tá bem, vamos votar nas raríssimas exceções. Mas as raríssimas exceções vão mudar? Não, não vão mudar. Quem é o responsável? Nós somos os responsáveis, deixamos chegar nesse ponto. Então vai precisar 2, 3, 4 eleições, que é o que está se calculando aí, em torno de 12, 15, 20 anos, para voltar a ter... Alguns não querem esse tempo, uma ruptura, né, do sistema. Bom, ruptura do sistema, né, faz uma ilha, né, na história, e depois as consequências são piores. Nós vivemos de solavancos, né, de tempo em tempo, e não se resolveu as coisas do país. Né. Agora, Nilton, nós vamos fazer um intervalo. Né, eu até peço o Rubem, né, fazer o intervalo nesse momento e nós sequenciarmos retornando à questão depressiva, porque a gente começa a falar em algo melancólico, a gente vê a realidade do país. Estamos na Semana Santa, que já é um período difícil. Agora, como é que a gente faz, né, para abrir uma janela, né, e exercitar? Porque a depressão numa família, né, Nilton, tem um filho que é depressivo, um exemplo, né, mas como é que o familiar pode fazer? Uma baixa estima, né, uma baixa autoestima. Né, como é que a gente pode fazer mudar, mas mudar em definitivo, né? Não paliativo, né, Nilton? Esse eu acho que é um ponto. É ouvinte na linha? Então vamos dar preferência ao ouvinte e depois nós sequenciamos, né, com um intervalo e buscamos essa janela, né, de esperança. Né? Eu acho que é importante a janela de esperança para mudar as coisas. Individualmente, politicamente não é o momento. Não, com certeza, né? nessa aí. Alô, bom dia. Pois não, Bonini, pode falar, Nili, fica à vontade, não és enxerido. Não és enxerido, pode falar, é sempre um prazer te ouvir, viu? Não, mas eu falo enxerido, mas assim com o fazer uma marca. E o pessoal que entusiasma fale também. Mas, vamos dizer, aquele que não tem coragem de falar, crie coragem. Porque eu estou ouvindo você, lá no Estados Unidos, comecei a ouvir há pouquinho. Mas eu noto também o seguinte: existe um clichê hoje no Brasil. O criminoso e o não criminoso. Então, eu acho que isso aí, em parte, está cansando. Aquele um pouquinho esclarecido fica cansado de ouvir. E o pouco esclarecido, esse é um sofredor, assim, porque ele é um bloquete na mão. Porque, tu vê, o Lula é ladrão, criminoso, cachaceiro, não sei o quê. Aí os outros ficam com medo da candidatura dele, né? Porque os outros são intelectuais, são classe alta, são classe média, são piolho de rico, vamos dizer, e ficam desesperados, né? Porque parece que não tem argumento ou não tem liderança. Neri, só me permite, Neri, sempre houve esse refrão, a intelectualidade, mas eu tenho para mim que aquelas pessoas da intelectualidade, elas se demonstram mais até atraídas pelo ex-presidente Lula, né? Porque se manifestam mais. A gente vê uma série de professores universitários, artistas, que se dizem intelectuais. Né? E uma coisa é ser intelectual, outra coisa é se dizer intelectual. Né? São coisas diferentes. Né? Se acham intelectuais. Né? E a gente tem o rótulo, né, de algumas figuras como se fossem intelectuais. Né? Então, isso é uma forma também lamentável de rotular as pessoas. Né? E o rotular, nesse momento, ele não é muito adequado. Né? Porque tu cria como agora se cria. Outro é uma coisa, outro é outra. Outro é uma coisa, outro é outra. Né? Entendeu? Pois é, e nessa hora é que eu lamento que nós não ajudamos ninguém com isso. O que falou o professor, o Milton? É uma tristeza que nós tenhamos que levar de 20 a 30 anos e dessa criança que está nascendo hoje vai ter 30 anos para pensar em ter um Brasilzinho melhor. Assim é. Porque, vamos dizer, gente que está fingindo que vai para a cadeia e volta para casa, dizer, que nunca se pensou isso há 50 anos atrás, eu com 75, há 60 anos atrás, eu com 15 anos cheio de ilusão no Homem da Vassoura, no Jânio Quadros, né?
Eu ia votar com 18, agora vou votar no Jânio, o homem da vassoura. Então, essas palhaçadas que tem em cima do Brasil, e a roubalheira e escondido sempre. Não, mas peraí, aqueles dias o fulano é do clube comercial, o outro é lá do não sei, do Botada. Isso coisas daqui de Pelotas. Vamos dizer, tem o crime da ponte, não se descobre porque tem famílias de projeção. Ah, não, mas aquele outro da ponte botar o pé na porta porque ele é lá da vila, não sei, agachado, que ainda era coisa assim, mais antiga. Então, aonde nós vamos parar? Ou o pessoal pensa que o povo, embora não tendo voz e não conseguindo, não entende que isso aí é totalmente assim, discrepante. Tu ganha 10 e eu tenho que ganhar menos 10. Eu chego aqui e digo para vocês, tomara que nós tenhamos uma feliz paz esse ano, no outro ano, mas a miséria vai continuar e não tem, como é que se diz, messias na política para resolver o problema nosso. Tá aí. Obrigado. Um abraço, feliz Páscoa para ti, Neri. O professor Marcos Cunha entrou agora, Leandro disse verdade, encontramos os mesmos problemas em todos os níveis da federação. Parabéns para o programa, tá. Tá bem. Eu queria só responder brevemente o Neri, dizendo o seguinte, que essa história de antagonismo, o certo, o errado, o ladrão, o mocinho, o bandido, e não sei o que, o corrupto e o certo, isso é conversa para boi dormir. É formas que as pessoas encontraram de nos distraírem. O certo é que enquanto nós pensamos no bandido e no mocinho, nós não buscamos o significado profundo das coisas. Nós temos que ter a habilidade, enquanto cidadão, enquanto pessoas, tanto em casa quanto no Estado, de não nos deixarmos levar pelo que as pessoas gostariam que nós olhássemos. Ou seja, toda vez que trocam um problema de roubo, de corrupção, de prisão, de impeachment, pela segurança no Rio e o exército subindo os morros, não sei o que mais, aquele movimento todo bonito de ver e etc., e que agora sim vai encaminhar, agora sim, nós estamos numa roubada. Nós temos que ter a capacidade de olharmos as coisas sem paixão, friamente, e buscarmos a solução profunda. E a solução profunda não está em subir o morro com armas. Claro. De repente é necessário, é momento tal. É uma questão de como a polícia, quando alguém assalta a nossa casa, chamamos a polícia. Quando a polícia chega ali, é uma necessidade. Mas ela não resolve o problema. O problema é maior e de base anterior. É aí que nós temos que olhar. É o termo da segurança, da educação, da saúde, de pensar nas crianças, como disse o Neri, que estão nascendo agora, que daqui a 30 anos não vão ter chance nenhuma de viver adequadamente, que vão ter que gramar como os nossos pais gramaram, como nós gramamos no início, e depois até teve uma folguinha e botaram tudo fora, e assim por diante. É essa tristeza que nos dá de vermos que as coisas não saem do início nunca. Eu fico fazendo um comparativo, né? Lá em 1500, mil e pouco, né? Nós tivemos a figura, após o descobrimento na história, né? Nós tivemos os bandeirantes. Os bandeirantes entraram em selva, né? Sim. Em selva, desbravaram o país, né? E nós agora temos uma selva, uma outra selva. A selva que nós mesmos construímos, né? Vamos fazendo um intervalo e já voltamos.